Bom dia, sou a professora Vera Lúcia Paes da Silva, trabalho com a Sala de Recurso Multifuncional no Colégio Estadual do Campo, 1º de setembro, no assentamento Egídio Bruneto, município de Rio Branco do Ivaí, pertencente ao núcleo regional de Ivaiporã. Estou gravando este vídeo para o PSS na modalidade de Educação Especial e escolhi o estudo caso número 1. Meu estudo de caso é sobre o educando JP, que estuda no 6º ano, hoje com 13 anos de idade. Ele é um garoto bem agitado, gosta de relatar à professora tudo o que acontece no seu dia a dia, demonstrando confiança e carinho por mim. Em sua fala, demonstra ter pensamento crítico, presta bastante atenção em tudo o que acontece ao seu redor, tanto na escola quanto na sua vida pessoal. Tem muita dificuldade em socializar com os colegas e demonstra ter uma desconfiança muito grande em todos que o cercam. Apresenta muitas dificuldades e defasagens na sua aprendizagem, a qual traz dos anos anteriores. Em língua portuguesa, o aluno apresenta dificuldade na leitura, na compreensão e interpretação textual. As atividades desenvolvidas terão a finalidade de atender e entender a individualidade do educando, trabalhando seu crescimento, seu desenvolvimento pessoal e pedagógico, a sua interação no meio em que vive, valorizando suas ações, auxiliando-o para superar suas dificuldades, permitindo-lhe compreender que aprendemos lendo, fazendo, refazendo, praticando e sendo persistente. O aluno fala o tempo todo, não se concentra por muito tempo, o que dificulta o processo de sua aprendizagem. O trabalho que farei com o JP serão com atividades lúdicas, adaptadas de acordo com o grau de dificuldade, com pequenos textos impressos para a realização de leitura, reescrita, interpretação e ilustração, memória mediada, interesse à leitura, vocabulário, assimilação de informações socioculturais, integração das experiências de palavras, objetos, os fatos, relações, conceitos, significados, riquezas de ideias, pensamentos abstratos, com a linguagem receptiva e expressiva, na tentativa que passe a gostar de ler e comentar sobre o que leu. Trabalhar com a utilização de revistas, caça-palavras, cruzadinhas, construir cartazes nas datas comemorativas, ajudando a sanar suas dificuldades e passar a ter interesse pela leitura e pela escrita. Na escrita, o aluno JP apresenta dificuldade na produção textual, pois escreve frases e textos aglutinados, usando somente letras maiúsculas, não faz o uso de pontuação e de parágrafos, onde há necessidade de trabalhar sempre com muitas cópias, reescritas, com a orientação espacial, a coordenação visomotora, memorização e coordenação, formas e posições, articulema, esquema corporal, com a lateralidade, complementando os conteúdos de escrita quando for necessário. Lembrando sempre que eu tenho de estar orientando para que ele realize as atividades, porque sozinho ele não faz. Já na matemática, tem muita dificuldade para resolver situações, problemas que envolvam as 4 operações, necessitando resolver os conteúdos trabalhados sempre com o uso de materiais concretos para que assimile e retenha melhor as informações que lhe são passadas. Em matemática, irei trabalhar com situações e problemas que envolvam as 4 operações, a tabuada, o sistema monetário e porcentagem. Utilizarei materiais concretos e atividades adaptadas, não me preocupando com a quantidade de conteúdos, e sim com a aprendizagem do estudante. Farei uso de palitos, material dourado, jogos pedagógicos,
sempre auxiliando e tentando inseri-lo nos grupos com seus colegas de classe, com o intuito de socializá-lo e estimulá-lo para realizar trabalhos em equipe e a ter mais autonomia. Farei um trabalho colaborativo junto com os demais professores do ensino regular, que estão envolvidos na aprendizagem dele, conquistando ainda mais o aluno JP, e incentivando-o a descobrir suas potencialidades. A cada trimestre, farei uma retomada dos conteúdos de português e matemática, bem como da área afetiva, cognitiva e motora, que envolvem os outros componentes curriculares do ensino regular, dando prioridade nos conteúdos que o educando apresenta maiores dificuldades. Então eu vou apresentar para vocês um exemplo que eu trabalho a tabuada com o meu aluno, para que ele entenda com facilidade o processo da multiplicação. É onde meu aluno vai aprender a tabuada enquanto ele não entender que 2 vezes 2 são 4. E ele vai ter que passar a entender que a tabuada nada mais é que uma adição. 2 mais 2 são 4. Ele vai ter que também estar trabalhando sempre, eu gosto muito de trabalhar com ele na prática, com materiais concretos para que ele consiga entender melhor. Aí eu mostro, JP, eu tenho 4 canetas, com mais 4, quanto dá? Professora, dá 8. Então isso quer dizer que 2 vezes o 4 são 8. Que 4 mais 4 são 8. Por quê? Porque eu estou fazendo a multiplicação de 2 vezes o 4, que são 4 mais 4. Já na escrita com o JP, ele escreve tudo aglutinado, tanto frase quanto texto. Então eu já sempre estou trabalhando com ele. JP, quando você escreve, você não escreve só para você ler, você escreve para o outro ler. Então você tem que estar sempre tomando muito cuidado. Aí eu mostro aqui. Você diz que sabe muito. Borboletas sabem mais. Borboletas têm asas, coisas que você não faz. Aí você vai ter que estar trabalhando. Eu falo, JP, cada vez que você parar, você fala você, coloca o dedinho. Diz, coloca o dedinho. Para estar separando as palavras. Porque senão vira um amontoado de palavras que ninguém entende. Só que ele tem um bom entendimento, ele lê com facilidade o texto aglutinado, frases aglutinadas. Por quê? Porque ele escreve aglutinado. Só que para ele escrever para o outro ler, ele tem que estar propondo o dedinho. Aí ele fala assim, professora, cadê meu dedinho mágico? Lá vai o dedinho mágico. Aí coloca, você diz que sabe muito. Borboletas sabem mais. Borboletas batem asas, coisas que você não faz. Aí o outro vai poder ler o que você está escrevendo. E para isso você tem que saber que tem que colocar o seu dedinho. Até que JP aprenda e tenha consciência disso, que tem que usar sempre o dedinho mágico dele. Bom, este foi o meu estudo de caso. Até mais, tenham um ótimo dia.